Olá! Vamos imaginar a seguinte situação: mandar fundos para um buraco negro e não ter a menor ideia do que aconteceu. Terrível, né? É exatamente essa sensação de usar uma interface de blockchain mal construída. Hoje, nesta explicação, vamos atacar de frente um dos maiores desafios de quem constrói aplicações descentralizadas: criar interfaces que saibam lidar, com muita elegância, com a passagem do tempo e com os estados complexos da rede. A nossa agenda de hoje é super direta. Vamos passar pelos princípios de UI e UX em blockchain, entender o conceito da corrida de revezamento, estruturar um fluxo de trabalho prático, ver um exemplo real com fluxo de swap e, por fim, fechar com os artefatos de entrega, da teoria para a prática em poucos minutos. Bom, começando pela seção 1, Princípios de UI e UX em blockchain, adaptando interfaces para Web3. Projetar para redes descentralizadas exige virar a chave sobre como pensamos estado e latência. Na Web 2 tradicional, a gente clica num botão e a ação acontece quase que num passe de mágica. Na blockchain, a história é bem diferente. É quase como mandar uma carta pelo correio. Existem atrasos de rede constantes e, principalmente, estados altamente dependentes do tempo. Por isso, a interface precisa mostrar esses estados intermediários de forma muito explícita. As pessoas simplesmente não podem ficar no escuro. Tem que ficar na cara se algo está pendente, se foi confirmado, se falhou ou, claro, se reverteu. Sem isso, a confiança evapora em segundos. Avançando para a seção 2, a corrida de revezamento, que é o nosso modelo mental para transações. Pegar bem esse conceito é a chave mestra para construir componentes que sejam realmente responsivos. O material original traz uma analogia genial. Olha só, pense em uma transação no DEP como uma jornada através de estações em um revezamento. É exatamente isso. Cada pedaço da interface funciona como uma dessas estações. O estado da transação chega, o componente se atualiza visualmente e logo em seguida já passa o bastão, emitindo um sinal para a próxima estação no fluxo. E são 4 estações principais nessa pista. Tudo começa com a composição, onde rola aquela validação dos dados no formulário. Aí vem a submissão, o exato momento em que a ação é aprovada e a interface avisa que o jogo começou de fato. Depois, caímos na propagação na rede, que exige um aviso de carregamento super claro. E por último, a confirmação, entregando aquele recibo final. É uma microhistória, com começo, meio e fim. Mas calma lá, para esse revezamento não dar de cara no chão, a arquitetura tem que ser de ferro. A gente tem uma divisão muito clara aqui. De um lado, o estado local, tipo aquelas validações temporárias enquanto alguém ainda digita um valor. Isso fica tudo contido ali no componente. Do outro lado, temos o estado autoritativo, como o hash da transação cravada na rede. Esse estado autoritativo precisa ficar no topo da arquitetura, para que vários componentes diferentes consigam observar e reagir a ele ao mesmo tempo. E tem um detalhe técnico que é um verdadeiro divisor de águas: projetar para idempotência. Acontece muito de um mesmo evento de ciclo de vida disparar várias vezes na rede. Sabe quando alguém aperta o botão do elevador 5 vezes seguidas para ver se ele chega mais rápido? É tipo isso. A interface precisa tolerar essas repetições numa boa, sem duplicar botões ou criar um monte de painéis sobrepostos. O layout tem que se manter firme e previsível a todo instante. Chegamos na seção 3, fluxo de cadário prático, indo do mapa de jornada direto para a especificação. É a hora de colocar a mão na massa. Para organizar a casa, temos 6 passos essenciais. 1. Mapear jornadas da audiência para aquelas estações de revezamento. 2. Listar um inventário completo de componentes. 3. Desenhar os layouts já separando pelos breakpoints da tela. 4. Definir os contratos de estado certinho. 5. Botar a prova os affordances de acessibilidade. E 6. Preparar os artefatos de handoff para a equipe de desenvolvimento. É um roteiro muito sólido que evita retrabalho. E como essa experiência inteira se adapta nas telas? No celular, onde o espaço vale ouro, a estratégia é empilhar os elementos numa coluna única, usando bastante o rodapé fixo. Um recibo pode ser só um pequeno aviso de sucesso. Mas quando vamos para um tablet ou para um monitor desktop grandão, a mágica acontece. A interface ganha fôlego para usar múltiplas colunas, painéis laterais e linhas do tempo ricas, permitindo que todo o histórico seja acompanhado sem nenhum esforço. Aqui entra uma grande sacada para a Web3. A interface otimista. É um padrão maravilhoso. A interface simplesmente assume que vai dar tudo certo, atualiza a tela na hora com o status pendente e deixa todo mundo tranquilo enquanto a blockchain moe os dados lá no fundo. Depois, quando a confirmação oficial finalmente chega, a aplicação só reconcilia esse estado, de forma quase que invisível. A percepção de velocidade melhora demais.
Muito bem, seção 4. Exemplo real com o fluxo de swap. Vamos ver como aplicar todos esses conceitos num dos cenários mais clássicos que existem. Olha a corrida de revezamento aí cronometrada. Segundo 0, a seleção dos tokens e a inserção do valor acontecem. 3 segundos, a interface já puxa a cotação do oráculo e mostra na tela. Aos 6, rola submissão e assinatura na carteira. Chegando aos 10 segundos, entra a fase chata de esperar a propagação na rede. E lá pelos 15 segundos ou mais, vem a reconciliação e o recibo final. A cada piscar de olhos, a interface tem que dar um feedback imediato para quem está operando. E tem um ponto aqui, a acessibilidade tem que nascer com o projeto, não pode ser um puxadinho no final. O campo numérico precisa de validação ali, na mesma hora. A seleção de tokens tem que funcionar redondinha só pelo teclado. E uma regra de ouro para o design: a cor não pode nunca ser a única forma de avisar se deu certo ou errado. É essencial misturar cor com ícones e contextos alternativos super descritivos para garantir que todas as ferramentas de acessibilidade repassem exatamente a mesma mensagem. Estamos quase no fim. Seção 5. Artefatos de entrega. Preparando um handoff para quem vai desenvolver. Como a gente empacota todo esse trabalho? Nada de documentação infinita que acaba esquecida na gaveta. O que se precisa de verdade é eficiência. Capturas de tela totalmente anotadas cobrindo mobile, tablet e desktop. Uma ficha bem limpa listando as propriedades e eventos dos componentes. Os arquivos JSON com dados de exemplo reais para salvar a vida da engenharia. E notas cravadas sobre a interação e o foco do teclado. Entregar isso mastigado evita regressões visuais lá na frente. No fim das contas, construir e entregar artefatos precisos encurta drasticamente o ciclo de vida do projeto. Eles simplesmente matam qualquer adivinhação sobre como os botões e os estados deveriam se comportar no meio de uma transação demorada. O resultado disso? Economia gigantesca de tempo e dApps muito mais robustos para a comunidade usar. Para fechar a nossa explicação, fica esta pequena provocação. Se a interface não conseguir comunicar o estado com clareza, a transação realmente aconteceu para quem está do outro lado da tela? Pois é. A interface carrega o peso de ser a única ponte que dá sentido a um sistema que, de outra forma, seria apenas um mar de números invisíveis. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise sobre a construção da Web3. A gente se vê na próxima.